Como foi o processo de construção da comunicação estratégica para a divulgação da 16ª edição da Festa Nacional do Vinho? Bom, o trabalho de comunicação, ele começou de uma forma mais interna, né, através do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, porque envolveu todo um processo de compra de direito de uso da marca Fenavinho, né. Essa marca, ela pertencia a outras pessoas, enfim, e o SIC encampou, junto com o poder público, uma força-tarefa para comprar o direito de uso da marca e para assumir a realização da festa, né. Então, todo esse trabalho ele aconteceu meio que nos bastidores, porque envolvia muita questão legal, muita questão jurídica, né? Tinha muita especulação, a gente teve um pré-gerenciamento de crise na hora de trabalhar esse anúncio, porque é uma questão muito polêmica aqui em Bento, essa da Fenavinho, né? Tinha uma vertente de pessoas que defendiam a festa ser nos períodos de frio, outro grupo de pessoas que defendia a festa ser realizada nos meses mais quentes, que é a época da vindima. Tinha muita gente com opinião pessoal sobre como é que a festa devia ser, como é que ela não devia ser, muita gente criticando por que ela não deu certo, porque ela teve um período de interrupção. Então, tinha todos esses fatores que eles antecederam a nossa parte de comunicação específica com a imprensa e com a comunidade, né? Então, a primeira parte da comunicação foi de aparar essas arestas e de colocar o SIC, agregar a credibilidade do SIC, do poder público, enfim, dos parceiros que estavam envolvidos nessa retomada, para fazer um trabalho de resgate e recuperação da imagem da Fenavinho, né, para mostrar que agora essa retomada não era um fogo de palha, como em algumas outras vezes já tinha acontecido, de daí a festa acontecer uma ou duas edições, depois ficava ali uma nova lacuna sem acontecer. A 16ª edição, ela aconteceu depois de um intervalo de 8 anos sem ter a festa aqui no município, né? Então, a gente teve, o primeiro foco da comunicação foi combater o descrédito que muitas vezes era associado à ideia de uma retomada da Fenavinho, né? Então, uma vez que o SIC consolidou as questões legais e jurídicas de compra da marca, a gente trabalhou com o anúncio da realização, né? A realização ela aconteceu de forma combinada com a Expo Bento, então a gente acabou utilizando também muitos dos canais de comunicação onde a Expo Bento tem penetração para fazer essa divulgação da Fenavinho, e agregamos a isso, então, as divulgações especializadas, né? A gente começou a comunicar a retomada da festa, primeiro para a comunidade, depois para a região, e depois para a imprensa especializada, no caso da Fenavinho, em viagens, né, turismo e viagens, porque a Fenavinho tem essa capacidade de atrair muito turista de fora também, né, ao passo que a Expo Bento ela é uma feira que atrai público mais estadual, a Fenavinho é uma festa que atrai pessoas de todo o país, né, por causa da questão do vinho, elas aproveitam para vir passar férias aqui na região, conhecer a região, enfim, né. E daí logo entrou a programação paralela de eventos relacionados a Fenavinho, né? Todo esse anúncio aconteceu no final do ano, né? E depois, logo no comecinho do ano de 2018, teve a escolha da corte. Então, esse projeto ele já entrou, logo que teve o anúncio da retomada, já entrou com o projeto da escolha da retomada da corte. Então, teve toda uma mobilização da comunidade que foi feita, daí sim, junto com o poder público. O Rodrigo deve ter comentado isso também, a força-tarefa que foi para fazer esse concurso num tempo mínimo, né? A gente teve, sei lá, acho que um mês para fazer todo o trabalho de divulgação, de mobilização, né? E a partir disso a gente foi trabalhando a questão mais factual, né? Então, gerando essas notícias da escolha, à medida que a gente teve a eleição das soberanas, a gente ganhou uma força muito importante nas divulgações, porque elas são figuras muito carismáticas, né? E com a presença delas, a gente conseguiu fortalecer o roteiro de visitas à imprensa, que daí isso já era na antevéspera aí da realização da festa propriamente, né? Naquele mesmo ano, a gente teve a realização do vinho encanado, né, que daí foi uma outra atração que antecedeu a festa, e todas essas questões, elas estão muito ligadas a um lado emotivo e histórico aqui da cidade, né. Então, para a comunidade, o nosso trabalho foi de mexer com essa questão da nostalgia, de relembrar as pessoas, de reestabelecer aquele vínculo que elas já tinham, tanto que na escolha ali das soberanas, a gente fez um trabalho forte com a primeira imperatriz do vinho, né, ela foi uma grande porta-voz que a gente teve para ajudar nas entrevistas, enfim, né,
e muita gente ainda se lembrava dela, ou de ter acompanhado os outros eventos de escolha, e da mesma forma na questão do vinho encanado, porque a gente pegou fotos históricas, tem também essa questão de dificuldade de acervo, né, porque a festa ela passou por vários donos desde a sua primeira edição, e os acervos eles são todos perdidos e comprometidos, tem um pouquinho em cada lugar, né, então são coisas que acabam dificultando um pouco o trabalho, mas a gente conseguiu levantar algumas fotos e algumas informações antigas com relação ao vinho encanado e também estabelecer esse link, porque foi algo muito emblemático na história de Bento, né. Então, a comunicação ela se baseou bastante, uma das estratégias foi nessa questão do vínculo da festa com a comunidade. A gente explorou bastante isso para o público local e para o público de fora do estado, o nome Fenavinho, né, que o nome Fenavinho, ele é muito carregado e muito reconhecido fora aqui de Bento Gonçalves, então as pessoas de fora, que talvez não tenham acompanhado todo o desgaste que a festa teve aqui no município, têm uma lembrança de marca favorável e ficaram todos muito felizes em receber o anúncio da retomada da festa, né. Então a gente teve esses dois eventos, a escolha da corte e do vinho encanado, e depois a gente teve a programação da Vila Típica, que agora está se chamando de Vila Típica, né, que acontece junto, então, com a Expo Bento, né, e foi uma oportunidade muito feliz de divulgação, porque quando a gente fez o trabalho, nós tínhamos dois grandes eventos para divulgar ao mesmo tempo, a Expo Bento, com toda essa questão do entretenimento para a família, e a Fenavinho, né, com um momento de resgate e toda aquela recuperação histórica, né. Aí como é que a gente fez as divulgações? Trabalhando muito forte a questão das programações, né, e com um circuito bem intenso de visitas à imprensa para levar a figura das imperatrizes na entrevistas, utilizar o recurso dos diretores, que a gente tinha 2 grupos de diretores, então tinha a diretoria da Expo Bento e o comitê da Fenavinho, um monte de porta-vozes disponíveis para fazer um roteiro de entrevistas por todo o estado, região aqui da Serra, região metropolitana, região de Passo Fundo, né, então a gente foi distribuindo e fazendo esse trabalho. Muito legal, né? Eu também acompanhei um pouco essa mobilização na assessoria, né? As visitas para Brasília também, né? Essa divulgação foi bem ampla, né? Na verdade, percorreu o país inteiro, né? Porque a gente tinha que resgatar uma festa que estava adormecida e desacreditada, né? Eu me lembro muito bem que os comentários de bastidores, aí quando a gente falava que a festa ia acontecer novamente, mas vai acontecer mesmo? Mas isso aí já aconteceu várias vezes, de dizendo que vão retomar, vai acontecer essa edição aqui, a 16ª, depois não vai mais acontecer, vai ter prejuízo, não vai mais ser realizada, quando for sozinha não vai mais acontecer, então tinha um descrédito, né, eu acho que não é nem por mal que as pessoas tinham essa impressão, mas é pelo histórico de outras vezes que já tinha acontecido algo similar e não tinha dado certo, mas eu vejo que nesse caso em específico, ter uma entidade à frente da festa, colaborou muito para essa questão da credibilidade, né, porque quando as pessoas ouviam, tá, mas então tem o SIC por trás, mas tem a prefeitura apoiando, bom, então talvez dessa vez seja diferente, não é uma iniciativa privada, ou não é um fogo de palha, assim, que vai acontecer agora de qualquer jeito e depois não vai mais acontecer, né. Foi feito todo esse processo de demonstrar que essa parceria, né, foi construída para que ela acontecesse e fosse mantida, né, que estavam todos envolvidos para continuar a festa, né. É uma questão de credibilidade, isso eu acho que o Elton, na fala dele, ele vai bater bastante no argumento de que a Fenavinho foi recuperada com um plano de longa duração, tanto que ele, quando fez o anúncio, ele já disse, a primeira e a segunda edição vão acontecer junto com a Expo Bento, e depois existe um projeto para que a festa venha, quando ela estiver madura, a caminhar sozinha nas suas próximas edições. Então o SIC tem um planejamento estratégico para a festa. Claro, agora com esse ano, com essa incidência da pandemia, tudo vai ficar atrasado um pouco, né, porque o que estava planejado sofreu um ano de atraso por conta da pandemia e não se sabe como é que vai estar tudo para o ano que vem, né, mas enfim, existe essa intenção e esse planejamento para que a festa seja sustentável dentro da entidade, ela tem que ser um evento que se pague e que se mantenha, né, para que ele realmente consiga acontecer dentro de uma periodicidade fixa, com uma agenda de compromissos, enfim, né. E, então, próxima pergunta, ela é bem pessoal, assim, mas o que a Fenavinho representa para Bento Gonçalves?
na tua opinião? A Fenavinho, ela é a festa mais querida de Bento, né? Eu acho que antes das pessoas conhecerem o que é Bento, elas conhecem o que é a Fenavinho, quem é de fora, né? Eu não sou de Bento, eu sou de Caxias, né? E vim trabalhar em Bento. E daí acabei me mudando para cá, enfim. Mas também eu vejo que pela região, ela é muito emblemática para Bento, né? Se fala muito do Parque da Fenavinho. Fora de Bento não se conhece como Funda Parque, se conhece como Parque da Fenavinho, né? Então, isso com todo o tempo que foi passado já desde a realização das primeiras edições e com todo o trabalho que foi feito de fortalecer o nome Parque de Eventos, para quem é de fora, sim, é lá no Parque da Fenavinho, né? Onde é que acontece a FIMA, a Móvel Sul, no Parque da Fenavinho. Então, tem essa força de marca muito grande, né? E eu acho que ela é uma festa que é importante para a comunidade porque ela valoriza a origem as raízes das pessoas, um motivo que durante muito tempo foi tratado como vergonha, essa relação das pessoas com a colônia e essa descendência dos produtores rurais, sempre foi muito pejorativo, né? Ah, tu é da colônia, o colono, não sei o quê, o gringo, né? E a festa tem justamente ao contrário, ela vem para valorizar essa herança cultural e para enaltecer o que isso significa e o que isso trouxe para Bento Gonçalves, que foi através da indústria vitivinícola que a cidade cresceu e se tornou próspera e foi abrindo espaço para depois a indústria moveleira e os demais segmentos que vieram, né? Mas essa raiz da origem italiana sendo tratada como não mais um elemento pejorativo, e sim como um motivo de orgulho para a comunidade, né? Eu acho que essa valorização é muito bacana, né? Sim, com certeza. E qual foi o papel do poder público nesse planejamento de comunicação desse anúncio da retomada? É a credibilidade, né? Eu acho que quando a gente consegue unir uma entidade, que é a entidade mais antiga, representativa de classe de Bento, com o poder público para fazer uma comunicação, a questão da credibilidade e seriedade que são associadas a um evento é muito forte, né? O endosso da figura do prefeito como apoiador e como validador da iniciativa, ela tem um peso político muito, muito forte, né? Até por essa mesma questão aí que tu comentou das visitas em Brasília e tudo mais, toda vez que a gente divulgava o retorno de uma visita, poxa, a comitiva foi recebida em Brasília por tal e tal pessoa. É uma credibilidade, né? E esse tipo de laço político sem a figura do gestor municipal não teria acontecido, né? Por mais representativa que seja a entidade, o trânsito político de um prefeito, né, nessa esfera de Brasília é muito grande. E isso acaba com uma representatividade nacional para a festa, né? Eu resumiria em credibilidade, né? Essa aliança formada, ela devolveu para a Fenavinho a credibilidade. E na parte da comunicação, assim, vocês definiram, assim, por exemplo, o poder público vai divulgar de tal forma e o SIC vai divulgar de outra maneira. Como é que foi essa combinação, assim? O envolvimento maior na parte... a gente teve um envolvimento maior de chegar a fazer uma reunião para combinar como é que ia ser, como é que não ia ser no evento da escolha da corte. Aí sim, a gente conseguiu fazer uma reunião prévia e dividir certinho qual é que era o papel da prefeitura, qual é que era o papel da assessoria de imprensa, qual é que era o papel da entidade, como é que a gente ia trabalhar, quem ia divulgar o quê. Né? Aí a gente conseguiu se organizar bem. Na festa em si foi acontecendo, assim, não chegou a ter uma reunião em que foi combinado como é que ia ser feito, quem ia fazer o quê. O cuidado que a gente sempre teve foi o de, nesses releases oficiais, não esses de programação de data, mas nos releases estratégicos, sempre procurar dar um espaço para o porta-voz do município, né? Aí a gente costumava articular isso junto com a Manu, ou passava o texto para ela complementar com a frase do prefeito, ou ela nos dava o depoimento e a gente colocava ele no texto, né? Cobertura de solenidades, de eventos também, sempre se procurou dar essa valorização, foi até uma orientação do próprio SIC, de sempre que possível, né, colocar a figura do porta-voz da prefeitura, ou o prefeito, ou o Rodrigo, como nas divulgações, né. Uhum. E como que foi a atuação da iniciativa privada, então, nessa comunicação? A iniciativa privada, tu diz? O SIC, a Exata, né, que fez a assessoria. Sim. O SIC, ele deu prioridade para a Fenavinho naquela oportunidade, né? Foi uma das grandes bandeiras que o presidente Elton tratou na gestão dele, e por conta disso, então, o SIC colocou todos os seus canais de comunicação a serviço da Fenavinho, né?
O SIC tem parceria com os veículos locais, né, institucional, ele utilizou essas parcerias para fomentar e dar mais espaço para as publicidades da Fenavinho. Também foi utilizado a relação publicitária que o SIC, através da Expobento, tem com a imprensa estadual, então também foi dividida essa divulgação com o Fenavinho, né, a Fenavinho acabou se beneficiando de uma série de ferramentas que já existiam para se fortalecer, além do seu plano próprio de divulgação, que daí contemplou mais essa questão dos veículos e canais ligados ao turismo e viagens, né. Então, ela se beneficiou dos canais institucionais do SIC, da parceria existente com a Expobento, já que elas aconteciam juntas, e teve seu próprio plano de mídia específico, além do trabalho nas redes sociais, que eu acredito que deve ter sido a primeira Fenavinho a trabalhar na questão das redes sociais, porque 8 anos atrás, quando tinha tido a última edição, rede social praticamente não existia, né, não tinha tanta força, praticamente era nulo, né, então acredito que tenha sido a primeira vez que começou a explorar a questão das redes sociais, e nesse trabalho as Imperatrizes tiveram um papel bem forte, né, elas ganharam muita audiência e ajudaram a alavancar muita audiência para a página também. E como é que foram definidos os recursos financeiros para investimento na comunicação do evento? Foi tudo por parte da iniciativa privada. Eu chamo assim iniciativa privada, eu me refiro ao SIC e o público à prefeitura, tá? Tá. A parte de negociação de valores, quem costuma conduzir é a agência de publicidade, que no caso foi quem? Foi a Alva, eu acho. Foi a Alva Global, se eu não me engano. Mas assim, o que eu sei que é essa questão que o SIC mantém esses contratos com a imprensa local, ele tem um orçamento ano, né, e ele contrata espaços de divulgação para os seus anúncios e para os seus produtos, e a Expobento, Fenavinho, Sparkling, enfim, todos os produtos do SIC entram nesse pacote de divulgação. E também tem a verba provisionada para a publicidade da Expobento. Naquela oportunidade, né, houve um incremento na verba de publicidade da edição da 29ª Expobento, foi 29ª, né? Isso. 29ª Expobento, para contemplar também a divulgação na Fenavinho. Então, foi feito um aporte, porque a gente tinha mais programação para divulgar. Em termos de valores, aí eu posso levantar a informação, mas agora eu não vou ter, porque quem conduziu as negociações, plano de mídia, sempre foi a agência, né? Mas esse investimento partiu, então, do SIC, todo esse investimento em mídia partiu do SIC, né? O SIC fez investimento, sim, né? Eu não sei te dizer se a prefeitura fez algum outro tipo de investimento dentro dos seus contratos de mídia, mas quem bancou a divulgação da Expobento e da Fenavinho naquela edição é o SIC, como normalmente ele faz, né? Ele tem, né, como entidade promotora, só que as feiras e as festas, elas têm as suas contabilidades separadas, né? Tem os seus recursos. Claro, a Fenavinho, por ser uma edição de retomada, tinha caixa praticamente zero ainda, né? Então houve o trabalho de captação de patrocínio, trabalho de captação de expositores, mas naquela oportunidade também o SIC fez o investimento inicial para que as divulgações pudessem acontecer enquanto se fazia todo esse trabalho aí de vendas, né? E os prestadores de serviço também são contratados pelo SIC, né, para fazer as divulgações de todos os produtos da entidade, né? Aí todo o recurso do SIC foi utilizado para isso também. Claro, sim. E tu já chegaste a comentar um pouco sobre isso, mas quais foram as mídias utilizadas para a divulgação do evento e qual foi a importância de cada uma delas para a visibilidade da festa? A gente tem a imprensa, né, nos seus canais de imprensa do offline e do online. A Expobento, ela vem com um perfil de feira que se divulga mais para a grande massa, né? Então ali a gente utiliza bastante rádio, jornal e TV. A Fenavinho se beneficiou, claro, dessa comunicação, porque ela sempre estava inclusa nos materiais de publicidade que foram feitos para a divulgação da edição de retomada. E, além disso, foi feito um trabalho daí digital com os veículos ligados à questão do turismo, né? Também porque a gente não teve muito tempo, assim, para fazer a divulgação. Eu acho que deve ter dado uns 6, 7 meses entre planejamento e início das divulgações. Aí a gente acabou trabalhando muito mais no online para fazer essas divulgações. E nas ações de relacionamento, nós trouxemos alguns jornalistas,
né, desse segmento de turismo e viagens, para que eles viessem para Bento Gonçalves nos períodos da festa, pudessem acompanhar a programação, já prospectando daí então as divulgações, não para aquela edição que estava acontecendo, mas para as próximas, para que a FenaVinho voltasse a ser inclusa dentro dos roteiros de turismo, né. Fizemos isso também na questão do vinho encanado, aí com a imprensa estadual. Foi uma estratégia que a gente teve de chamar os influenciadores e jornalistas para visitar Bento na época do vinho encanado, como um chamariz para eles divulgarem a programação que viria a acontecer durante a Expo Bento, daí também, né, a programação da FenaVinho que aconteceria durante a Expo Bento. E o trabalho de rede social, né, que daí então foi criar praticamente as páginas do zero, porque não tinha, e quando tinha não se sabiam os donos, a gente se deparou com várias páginas fantasmas, né, que acho que cada um vai criando as suas e depois os acessos somem. Então, foi um trabalho de unificar e criar uma rede nova para a FenaVinho, conquistar a audiência e fazer a comunicação por ali também, né? E questão publicitária, como é que foi feito isso? Foi feito pela assessoria ou foi feito essa questão de materiais publicitários? Foi feito daí pela Alvo, que foi a agência de publicidade, né? Aí, então, desenvolvimento de anúncio, folheteria, contratação das mídias, essa parte aí fica com eles. Tem essa divisão aí nos trabalhos, né? A agência de publicidade faz a parte da criação gráfica e a gente faz a parte da geração do conteúdo. Certo. E quais os aspectos culturais e turísticos que foram evidenciados na comunicação do evento? Cultural, primeiro a gastronomia, né? Vinho, a enogastronomia é o que é o grande chamariz aqui, né? Quando a gente fala de Serra Gaúcha, as pessoas sabem que vão comer e beber bem, e depois tem a questão das belezas naturais, né? Que é uma região que remete muito à arquitetura italiana do passado, da região da Serra, com as suas montanhas e as parreiras, enfim, né, isso tudo atrai muito, especialmente quem mora em metrópoles, que não tem essa proximidade com o rural, né. E na questão cultural, a raiz da colonização italiana, né, desde as músicas típicas até as vestimentas do colono, o dialeto vêneto, tudo isso chama bastante atenção, né. E os rituais da vindima mesmo, esses são... É impossível alguém de fora pensar em FenaVinho e não ter a imagem de uma pessoa pisando uva, né? Então, isso é muito emblemático, as pessoas vêm para cá esperando isso, e a gente explora isso com certeza, porque são experiências, né? A pessoa vem para cá para ter essa experiência de resgate cultural, de conhecer uma cultura que não é a delas e que elas não vivenciaram. Então, se vende muito essa experiência de reviver o que os antepassados, os colonizadores faziam, que é desde a pisa da uva até o merendim, comer depois a massa com o vinho, né? Então, é um ritual de experiência. Eu acho que esse é o grande atrativo. E, claro, hoje Bento tem uma série de rede, tem uma rede de turismo muito bem estruturada, com outras opções. A pessoa não vai vir para Bento Gonçalves, por exemplo, e vai visitar só a FenaVinho e vai embora. Não, ela consegue fazer uma série de roteiros, né? Ela tem todo o Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, programação enorme que a Jordânia Turismo faz, Maria Fumaça, enfim, né, todas as vinícolas, então ela consegue fazer um roteiro muito amplo, e ainda dá para estender isso para Garibaldi, Montebello, né, então, especialmente para os veículos de viagem e turismo, se trabalhou essa questão, né, do resgate da experiência enogastronômica e todo o roteiro paralelo que pode ser feito quando a pessoa vem para a cidade. E para a comunidade local, como é que foi para a mídia local, como é que foi o que foi divulgado? A festa da comunidade, o que foi ressaltado nessa comunicação? A gente trabalhava com o mote da festa mais querida de Bento, né? Então, que é uma oportunidade de tu encontrar os amigos, de tu degustar um bom vinho, de fazer de ter essa experiência que que revive todos os hábitos dos antigos, né? Então, se mexia muito com o imaginário lembra quando tu ia na casa da tua avó e comia o pão tirado do forno? Pois é, na FenaVinho também tem o pão tirado do forno, feito na hora, para você sentar ali numa mesa comunitária, numa mesa coletiva, como é na colônia, comprar o queijo, comprar o salame, comer, ouvir uma boa música italiana e tomar o vinho, né? Então, essa experiência de simplicidade, de diversão, de alegria, de encontros sem formalidades, né? Sim, exatamente.
E foi muito bem trabalhado isso, né? Tanto que a comunidade abraçou muito bem a festa, né? Foi um sucesso, assim, de percepção de público, né? Claro, a gente sempre tinha um pouco de expectativa, porque foi um formato completamente novo esse de colocar, por mais que já tivesse acontecido em alguma outra vez a FenaVinho e a Expo Bento em conjunto, foi muito novo a gente deixar um espaço dentro da Expo Bento específico para a FenaVinho acontecer, né? E as pessoas gostaram muito, né? Então, tava sempre cheio e todo mundo indo lá beber vinho, comer. São coisas simples que elas podem fazer em casa, mas em vez de fazer em casa, elas iam lá, tinham essa vivência com os amigos lá. E o vinho encanado no centro também foi uma grande surpresa, né? Das pessoas realmente curtirem a proposta de sair de casa e ir ali tomar uma taça de vinho no centro da cidade. Isso aí foi muito bacana, né? Com certeza, eu acho que, como tu disse, né, para os mais velhos foi essa questão de reviver esse momento, né, que há muito tempo não acontecia. E para os mais novos foi uma nova experiência, porque, por exemplo, eu nunca tinha ido numa FenaVinho, sabe? Então, tu ter essa oportunidade de viver a cidade, eu acho que esse foi muito legal, esse mote, né, E é diferente, né? Porque a gente não encontra isso com frequência, né? Poxa, em qual é lugar que tu pode ir sentar na praça e tomar um vinho? Não é uma coisa que acontece com frequência. Qual é o outro tipo de festa que tu te sente como se tu estivesse num salão do interior? Não é comum esse tipo de experiência, né? Então, isso aproxima as pessoas, né? Exatamente. E quem eram os públicos-alvos da comunicação? Acho que isso também tu já respondeu um pouco. Comunidade local, turistas, na verdade foi os dois, né? Porque por causa dessa junção de Expo Bento e FenaVinho, né? Expo Bento a gente trata a comunidade, região e estado, e FenaVinho, além desses, o pessoal de fora que gosta de viagem e turismo, né? Mas por idade e tudo mais, a gente procurou focar em todo mundo, assim, né? Justamente por essa questão do resgate, né? Sim, não tinha um público de idade específico, era para todo mundo, né? Para todo mundo. E como a Expo Bento também, ela tem atrações aí infanto-juvenis, também foi colocado para eles isso, né? Aí muito menos na questão da FenaVinho, por causa da questão de bebida alcoólica, enfim, né? Mas a vivência, ela era compartilhada por toda a família, né? Isso a gente sempre trabalhou muito, que é uma oportunidade de lazer e entretenimento para toda a família, né? Sim, sim. E, na tua opinião, como é que foi a repercussão do evento nos meios de comunicação? Eu acho que vencida aquela primeira barreira das mágoas, né? Depois que todo mundo entendeu que ia acontecer mesmo, que todo mundo fez a sua sessão de desabafo, de dizer o que tinha ficado chateado, isso aconteceu muito, sabe? As pessoas contarem as suas mágoas com relação a FenaVinho. Porque ano passado, na vez passada, ou 10 anos atrás, aconteceu isso. Tinha muita questão de dívida, né? Como todo mundo sabe, a FenaVinho deixou dívidas, então os veículos de comunicação também tinham. Também teve veículo de comunicação que tinha dívidas e que não foram quitadas, e então foi feito um trabalho de sensibilização com relação a esse novo momento, né? Mas vencido esse primeiro momento aí de desabafo e de começar do zero, a gente percebeu todos eles muito parceiros, porque a FenaVinho é uma festa muito querida, né? Todo mundo gosta dela aqui na região. Fora da região, quem não tinha esse ranço dessas mágoas, enfim, ficou muito feliz com a ideia da retomada, porque beneficia todo mundo, né? E é algo que só acontece aqui, não tem outra que seja similar, né? Por mais parecida que a proposta da festa da uva de Caxias seja, é uma festa completamente diferente da FenaVinho, né? Não dá para se comparar. Só tem o mote vinícola no meio, mas não são eventos diferentes. Todo mundo gosta muito dessa ideia da FenaVinho. A gente percebeu, assim, bastante apoio, bastante adesão, as pessoas se lembravam da ideia da FenaVinho, ajudaram a compartilhar, então a receptividade foi muito bacana, né? E você considera que o planejamento em comunicação foi determinante para o sucesso da 16ª edição da FenaVinho? Eu acho que o planejamento, sim, mas eu acho que ali, naquela oportunidade, o que contou mais ainda foi o comprometimento, porque como era uma edição de retomada, nem sempre dava para antecipar muita questão de planejamento. A gente não sabia muito bem como é que as coisas iam acontecendo e se desenhando, né? Então, muitas definições eram tomadas, bom, nós vamos fazer isso mês que vem, então, agora vamos fazer, vamos executar. Não foi algo construído assim, olha, em janeiro, assim, em fevereiro, assim, em março, assim. Muita coisa ia surgindo no momento, muitas ideias vinham sendo agregadas ao processo, né? O comitê da FenaVinho foi muito importante porque é composto por um grupo de jovens empresários do setor.
E a cada reunião que a gente tinha, vinha uma chuva de sugestões e de ideias. E muitas delas, não, mas a gente tem que fazer agora? Isso aqui a gente vai fazer, tem que fazer agora, porque o tempo é agora. Então, eu acho que mais do que o planejamento, nessa oportunidade, a questão foi o comprometimento, porque nem sempre dá para a gente ter tudo tão bem organizado numa edição de retomada, né? A gente não sabia muito bem como é que as coisas iam se desenhando. Então, eu acho que o comprometimento em fazer acontecer foi o que realmente fez a diferença, né? A gente se inspira muito no trabalho desses diretores, porque eles são todos voluntários, eles não estão ganhando nada com isso, né? Então, é uma motivação, tu vê a energia desse grupo de pessoas, o desejo deles querer que a festa desse certo, e o esforço que eles estavam fazendo, a mobilização que eles estavam fazendo, é algo que acaba contagiando, né? Então, tu acaba fazendo, tu entra na vibe, né? Então, tu entrega mais, tu trabalha de noite, tu faz mais do que está no teu escopo. Então, esse compromisso coletivo em fazer com que a festa desse certo, eu acho que isso sim foi o que fez a diferença nessa oportunidade aí. E a comunicação, tu acha que foi importante? Essa comunicação da retomada, tu acha que contribuiu para que o pessoal aderisse à festa? Eu acho que sim, eu acho que ter uma fonte oficial de informação, que foi, no caso, a festa em si, ela reforçou todo o propósito de credibilidade e seriedade que a gente queria passar, né? Então, ter isso bem estruturado, a pessoa ter ouvido falar na rádio que ia ter o evento tal, ou ter lido no jornal que ia ter a programação tal, e encontrar no site, na rede social, nos veículos, nos impressos, a mesma informação, deu uma ideia de unidade de discurso que eu acho que ajudou bastante, né? Além de, claro, atrair novos públicos e fazer a informação chegar em quem não está aqui no local e que é impactado pela informação boca a boca, né? Então, eu acho que para isso a comunicação foi fundamental, para expandir o limite do alcance para além de Bento, né? Com certeza. E no que se refere, né, à comunicação do evento, o que fica de aprendizado? O que você mudaria, assim? O lado planejamento, eu acho que o planejamento, sim, é importante, porque quando tu tem pouco tempo para trabalhar, às vezes tu não consegue extrair o máximo de cada ação, né? Tu acaba tendo que executar, né? Então, claro, a gente sabe que a circunstância obrigou a ser desse jeito, mas se a gente tivesse tempo de otimizar as ações, em vez de ter trazido 5 jornalistas, eu poderia ter trazido 15, por exemplo, né? A gente não teve tempo de articular muitas coisas, né? E não tinha verba também, né? Porque é uma festa que vinha dos tua cota de valor para investir, faça e aconteça, né? Então, se a gente tivesse tido mais tempo, a gente poderia ter aumentado também as parcerias para fazer esse tipo de ação de relacionamento. Porque eu uso esse exemplo, né, que é a vinda dos jornalistas e dos influenciadores, a gente trabalhou com muito passando chapéu, né? Olha, agência tal, tu dá uma partezinha aqui, olha a vinícola tal, tu dá aqui o vinho, olha o restaurante tal, tu dá o jantar, tu dá o almoço, né? Porque senão não tinha como fazer viabilizar. E se a gente tivesse tido mais tempo para construir uma relação maior de parceiros, a gente poderia ter tido um alcance maior ali também, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de estrutura de tempo, daria para ter ampliado o resultado, né? Sim, com certeza. Bom, deu bem certo, assim, eu acho que é a questão, de novo, do comprometimento, né? Porque quando a gente tinha as visitas de imprensa, por exemplo, teve semanas que a gente passou 4 dias em viagem, direto, né? Então, era a diretora abrindo mão do tempo de trabalho, eram as imperatrizes com bolha na cabeça por causa de usar coroa todo tempo, e ir lá e sem tirar o sorriso dos lábios, né? Toma um Tilenol e vamos embora. E então, essa questão do comprometimento, eu acho que é a grande lição que fica, né? Que quando a pessoa quando um grupo de pessoas quer fazer algo acontecer, eles realmente fazem, mesmo não tendo tempo, não tendo dinheiro, não tendo as condições ideais de planejamento, vamos lá e foi feito, né? Então... Sim, foi, na verdade, os envolvidos, né, que se uniram mesmo e fizeram acontecer, né? Eles pegaram para fazer. Eu lembro na noite da escolha, na véspera, lá estava o Rodrigo Parisotto fazendo a seleção musical. Ele, secretário de turismo, com as músicas do computador dele, fazendo a seleção das trilhas que iam entrar na hora que as candidatas iam desfilar, sabe? Porque não tinha verba para contratar um DJ, porque não tinha como contratar, não tinha tempo, não tinha...
Aí foi ele lá e fez, e era assim que tinha que fazer. Então, estávamos nós lá também, ajudando as candidatas a fazer um ensaio de passarela. Então, estava todo mundo envolvido, fazendo às vezes muito mais do que era o seu escopo de tarefa, né, para fazer o evento realmente acontecer. Exatamente. Mas assim, a gente que sabe dos bastidores, né? A gente tem essa imagem, mas o pessoal que visitou parece que, né, tipo, foi uma coisa mágica, né? Tipo, Tava tudo pronto, funcionando, sem erro, sem nada, né? Então, para eles era só festa, né? A gente que sabe realmente o perrengue que é por trás, né? Mas é muito gratificante fazer parte dessa história. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba nem se dando conta do que a gente está fazendo, né? Poxa, a gente está resgatando uma festa que é icônica em Bento Gonçalves e que se não fosse pelo ideal de 2, 3 pessoas ali que realmente botaram a cara a tapa e começaram a agregar, mobilizar pessoas para comprar a ideia e defender o projeto, talvez não fosse mais acontecer, fosse morrer um evento desses, né? Então, a gente tem que às vezes, parar e fazer essa valorização dessas pessoas aí, e que ninguém ganhou nada com isso, né? Ninguém foi contratado para fazer isso, nem o Elton, nem o Rodrigo, nem nada, né? São pessoas que compraram um desafio para poder fazer deixar um legado para Bento Gonçalves, né? Deixar uma contribuição. Então, isso aí é muito bacana, né? Muito. Bom, Bárbara, as perguntas acabaram. Eu acho que seria isso, na verdade. Foi muito bom o que tu me disseste, na verdade, vai contribuir bastante para o trabalho. Na verdade, as falas tu e da Manu conversam muito, assim. Então, eu tenho a agradecer mesmo por beleza. ter topado participar. Se tu lembrar de algum complemento, alguma outra coisa que precisar ou que tenha ficado faltando, pode me passar ou passar a pergunta por escrito, que a gente vai ou respondendo, ou gravando áudio, enfim, como ficar mais fácil. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Eu te envio daí, então, que nem eu combinei contigo, a autorização por WhatsApp, daí tu preenche e me manda. Ou por e-mail também. Beleza, combinado. Sim, pode ser por WhatsApp mesmo, não tem problema. Que daí, quando eu recebo, eu já, durante a semana, imprimo aí, quando eu for para a agência, e depois te mando a foto daí. Certo, então. Eu vou parar aqui só a gravação. Vai dar tudo certo. Uhum. Antes de